da Fórmula Indy. Daqui a pouquinho você assiste a mais uma prova do Campeonato Mundial. No último final de semana, em Portland, Michael Andretti conseguiu sua primeira vitória nessa temporada, com Emerson Fittipaldi ficando em segundo. Veja como foi. Se alinham os carros, vem bandeira verde, Michael pula à frente. Michael pula à frente. Emerson vai entrar em segundo ali. Olha lá. Emerson entrou em segundo. Todo mundo com calma. Você vê que todo mundo desacelerou. E Michael Andretti assume a ponta. Olha só a confusão que é. Emerson. 2 segundos, ponto 72. A diferença do Emerson para o Michael. Michael Andretti lidera. Emerson, o segundo colocado. Volta de número 11. Emerson vai diminuindo volta a volta. Caiu para 2 segundos, ponto 43. 2 segundos, ponto 43. Excelente o ritmo do brasileiro. Olha o Bob. Atenção. Olha o Bob Rahal. Para o campeonato, isto é uma festa. Bob Rahal rodou. E atenção. 1.23 a diferença dele para o Emerson. Emerson 1.23. Vai se aproximando do Michael Andretti. Olha só, a imagem já enquadra os dois. Já enquadra os dois. Isso quando a câmera acerta. Michael Andretti e Emerson vem atrás. Temos a impressão que daqui a pouquinho o Emerson vai ultrapassar o Michael Andretti, hein? Você vê como é que o Michael faz a curva ali. Bem-vindo o brasileiro para cima do Michael Andretti. Ele que é o segundo colocado, o Michael primeiro, terceiro, Al Unser Jr. Dos dois para o Al Unser, 8 segundos. O brasileiro diminui de 1 segundo, 0,90. Emerson, que é o segundo em cima do Michael Andretti. Quase que o fato está se repetindo, né? O Mias com o seu Penske e o carro do Mário. Está acontecendo na frente. O Emerson está andando juntinho também. Já imaginou que vai ser esse pit stop daqui a pouco? Olha o Emerson por dentro. O Michael pegou a tangência. O Emerson ia fechando. O Michael voltou. E o Emerson, tive a impressão que tirou até um pouquinho o pé, viu? Belo pit stop, hein? Belo pit stop. Volta o brasileiro. Está sendo aguardado agora o Michael Andretti. Está aí o brasileiro Emerson Fittipaldi. E Luciano, agora fica a dúvida se com essa parada o Emerson consegue chegar até o final da corrida, considerando realmente que o consumo do motor Chevrolet B é um pouco menor. Opa! Você viu que o Emerson foi lá para... Foi para grama? Vai esquentar logo esse pneu, né? É, ele sabe que o Michael tá no box. Olha lá, o Michael tá saindo agora. 17 segundos, ponto 12. É, o Michael vai sair lá, o Emerson vem vindo aqui. O Michael saiu, o Emerson tá vindo. E o Danny Sullivan tá vindo. Tá passando o brasileiro. É que o Sullivan tá vazio e o Emerson cheio. E com isso o Michael abriu, viu? Agora o Michael tá com o pneu frio também. John Andretti. Olha lá, o Emerson vem vindo, tá vendo? Você teve agora exatamente a diferença do Michael para o Emerson. Vem Michael, recebe bandeira branca. 101 voltas. Ou 100 voltas, 101. 101, é a última volta. Emerson também recebe a bandeira. Emerson Fittipaldi vai ficando com o segundo lugar. Bela colocação. E com a não classificação do Bob, o campeonato vai ficando maravilhoso. Bem-vindo Emerson lá atrás. Michael já fez todo o circuito interno. Vai receber a bandeirada Michael Andretti. Bandeira quadriculada em Portland. Grande vitória de Michael. Depois desta corrida, tanto Emerson quanto Raul Boesel comentaram as suas atuações.
No pódio, o gosto da vitória não foi de laranja. O champanhe de Michael Andretti brindou sua primeira vitória esse ano. Emerson Fittipaldi ficou mais perto de Bob Rahal nos pontos do campeonato e continua muito otimista. Emerson, uma corrida difícil, mas um segundo lugar que realmente coloca você muito bem em pontuação no campeonato. Não, estou muito satisfeito. Eu estava pressionando muito o Michael até a última parada de boxe. E na última parada de boxe foi uma combinação de muito lento no boxe. Aí eu saí da pista com o pneu frio, com o tanque cheio. O carro saiu um pouquinho mais de frente. Eu tinha muita dificuldade de me manter na parte interna da pista, onde estava limpo, onde não tinha o pedrisco. E isso acho que me prejudicou muito no último segmento da prova. E como até o Michael falou na conferência de imprensa, eu chegava no tráfego ruim, na hora errada, no lugar errado. E o Michael passava o pessoal na reta. Então, dava aquela escapada de 3, 4 segundos e que era difícil recuperar. Pouco a pouco eu recuperava, daqui a pouco ele escapava de novo quando pegava tráfego. Você está contente mesmo assim, né? Estou muito satisfeito, o campeonato está totalmente aberto, só estou a 9 pontos do Bob e estou muito contente com a performance do carro. O carro melhorou muito e eu acho que isso me dá um otimismo muito grande para o resto da temporada de ser bem competitivo. Raul Boésio acabou a corrida com mão machucada e um grande desgaste físico. A gente já começou a ter problema de embreagem logo no começo da corrida, por isso que a gente até perdeu umas posições. E depois acabou quebrando a embreagem, eu andei toda a corrida sem embreagem, e daí, de vez em quando, o câmbio ficava engatado em marcha e não saía. Então, além de estar sem embreagem, o câmbio estava ficando cada vez mais duro. Eu até estava achando que não ia terminar a corrida, com medo que quebrasse o câmbio. Mas daí eu fui fazendo a minha corrida e só pensando em terminar, fazendo um ritmo de corrida para marcar ponto. E no sentido da corrida em si, você sentiu maior dificuldade em que ponto? A maior dificuldade para mim era em freada, e quando eu trocava de marcha o câmbio estava bem duro, então eu tinha que frear antes para ter certeza que a marcha ia entrar. Porque se você freia e não entra a marcha, você pode até bater, o carro fica bem bobo. Então a minha maior concentração foi essa durante a corrida, fazer com que fizesse o câmbio sobreviver a corrida até o final e que toda vez as marchas entrassem. Com tudo isso você fez uma excelente corrida e você chegou numa ótima posição, você considera isso? Não, eu considero, porque normalmente quando isso começa a acontecer, você acaba quebrando o câmbio, não tem jeito. E eu consegui levar o carro até o final da corrida e marcar ponto. Aí em relação agora daqui pra frente, Milwaukee, como é que é pra você? Milwaukee, nas duas próximas corridas são ovais, eu sempre me dei relativamente bem em Milwaukee. Eu acho que posso fazer uma boa corrida lá. Tá bom, boa sorte então. Obrigado. Obrigada. Boa sorte para o Boésio, sim. Bom, e com o segundo lugar do Campeonato Brasileiro, o segundo lugar na última corrida conquistado por Emerson Fittipaldi, o campeonato voltou a ficar equilibrado. Confira então a classificação geral até aqui. Em primeiro lugar, Bob Rahal com 79 pontos. Al Unser Jr. aparece em segundo com 74. Na terceira colocação, Emerson Fittipaldi, 70 pontos ganhos. Danny Sullivan tem 52 pontos e está na quarta posição. Em quinto, Ed Cheever, 47 pontos ganhos. Michael Andretti está em sexto lugar com 42. Em sétimo lugar aparece Scott Goodyear com 35 pontos ganhos. Rick Mears está em oitavo, também com 35. Em nono aparece John Andretti, 31 pontos. E na décima posição, Raul Boésio, 26 pontos ganhos. Está na hora então de sabermos quem é quem no Grande Prêmio de Milwaukee. Confira agora o grid de largada. Em primeiro lugar, Bob Rahal. Rick Mears larga na segunda posição. Em terceiro, Scott Goodyear. Scott Brayton larga em quarto. Na quinta posição, Michael Andretti. Emerson Fittipaldi, olha aí, sai em sexto lugar. Em sétimo, Ed Cheever. Na oitava posição, John Andretti. Danny Sullivan larga na décima posição. Em 11º, Raul Boésio. E em 12º lugar, Scott Pruitt. Agora sim, vamos direto a Wisconsin, onde acontece o Grande Prêmio de Milwaukee. Muito boa tarde, Luciano do Vale. Muito boa tarde, meus amigos da Rede Bandeirantes de televisão com imagens geradas pela ABC. Vamos para mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy. A ABC transmitindo para todo o mundo, para todos os Estados Unidos, e nós estamos dentro da sede da ABC, porque estamos cumprindo o compromisso do basquetebol em Portland, do pré-olímpico, e vamos acompanhar com a Silvia Vinhas, que está no local da corrida, ao lado dos nossos companheiros
de Miami, juntamente com o Willy Hermann e com Elias Júnior. Já tivemos a ABC, a abertura tradicional para todos os Estados Unidos. Nesse instante, o Emerson Fittipaldi está se posicionando ao lado do Jack Arute, que é exatamente o repórter da ABC. E teremos 200 voltas para um dia muito quente. Temperatura de 84 graus Fahrenheit. Se você dividir por 2 dá 42, tira 15, 27 graus, céu azul, não há a menor perspectiva de chuva, contrariando o serviço de meteorologia que estava prevendo chuva para o estado de Wisconsin e mais especificamente para Milwaukee. O grid de largada, todo mundo já sabe, a nossa querida Simone Melo deu agora Bob Rahal é o primeiro, Rick Mears. Lembrando que o Bob estabeleceu uma velocidade de 162 milhas,9. Já nós vamos fazer a transformação para você aqui. E uma notícia muito importante com relação ao pré-olímpico, onde o Brasil hoje enfrenta a seleção da Venezuela às 11 da noite, com transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes. Terminou o primeiro tempo da partida Estados Unidos, o time dos sonhos, e Cuba. Olha só o placar, 67 para os Estados Unidos, 27 para Cuba, 40 pontos a diferença. Eu não deu para perceber que eu estava preocupado com as imagens de Milwaukee, dos treinamentos, enfim, o trabalho que é feito antes da abertura da transmissão pela ABC, mas se não me falha a memória, eu olhei no canto do vídeo, num outro monitor, e vi o Bird, a estatística do Bird, nos arremessos de 3 pontos. De 12 chutes, ele converteu 9, consequentemente, teria feito 27 pontos dos 67 pontos. Agora, eu não sei se foi uma visão ou se realmente, porque todas as vezes que eu vi o Bird arremessar, ele realmente convertia. Esse time do sonho dos Estados Unidos é um time fantástico. E você vai ver amanhã, Brasil e Canadá. Aliás, Canadá e Estados Unidos. Emerson colocou seu capacete, Bob Rahal também. Aí está, exatamente, o pole da corrida, o Sam Posey, que é um dos repórteres comentaristas da ABC. Vamos ter a largada. Bob Rahal, as suas classificações. Evidentemente que Portland, seu 14º lugar, tem muito a ver com aquela rodada logo no início da corrida. Foi primeiro em Detroit, ganhou Phoenix, mas veja só como ele mantém. Emerson Fittipaldi, de 7 largadas, nenhuma vitória. Evidentemente que esse é o seu schedule, é a sua estatística na corrida de Milwaukee. Emerson Fittipaldi larga na terceira fila, enquanto que Michael Andretti é o 5º posicionado ao seu lado na terceira fila. Scott Goodyear, que você está vendo aí, e que fez aquele final maravilhoso na corrida das 500 milhas, com Al Unser Jr. largando na segunda fila, ao lado de Scott Brayton, que é o companheiro do Raul Boesel. Aliás, o Raul Boesel, na sexta-feira, ele conquistou o 2º melhor tempo, ficando atrás apenas do Bob Rahal. E aí os gênios dos mecânicos e do chefe de equipe resolveram mudar muita coisa no carro, tentando melhorar o tempo do Raul Boesel. Ele melhorou tanto que ele de segundo foi parar em 11º, né? Eu nunca vi isso. A Silvia Vinhas conversava agora há pouco com a gente, dizendo que o Raul explicava que eles tentaram dar uma geral no carro e acabaram colocando a regulagem para 11º. Ontem, após o treinamento, o Raul, que tinha conquistado o 11º tempo, foi o 5º melhor tempo, para que vocês tenham uma ideia. Vamos acompanhar mais uma vez o grid de largada para os amigos de todo o Brasil. Mears na primeira fila ao lado do Bob. O Bob é o pole, ele larga por fora. Scott Goodyear é o segundo, 161,976, o Wilson Medeiros fazendo as contas. Scott Brayton ao lado de Scott Goodyear. Michael Andretti na fila de número 3, ao lado de Emerson Fittipaldi do Brasil. O Emerson foi o 3º melhor tempo ontem. Ed Shiver, depois da classificação, né? Largando na 4ª fila ao lado de John Andretti. John Andretti está sempre beliscando ali, né? Danny Sullivan e Mário Andretti na 5ª fila. Mário Andretti vai se recuperando do acidente lá das 500 milhas. Aí está o brasileiro Raul Boesel, largando na 6ª fila com o 11º tempo ao lado de Scott Pruitt. Vem depois Al Unser Jr., que é o vice-líder do campeonato com 74 pontos. Tá mal Al Unser, hein? Mike Grove, que consegue pela primeira vez a classificação. Rob Gordon, largando na 8ª fila ao lado de Terry Prappas, Bud Lazier e Tony Bettenhausen.
para que você tenha uma ideia. Tony Bettenhausen largando na 9ª fila, 10ª fila, Jeff Wood e Eric Bachelard, 11ª fila. Você vai ter Steve Chasey, carro de número 42, e Ross Tiver, carro de número 14. E finalmente Brian Bonner largando na 12ª fila sem tempo. O Raul Boesel, com os seus 156.527, fez 251.8. Vamos ver o Emerson Fittipaldi aqui com 160.8 milhas, para que a gente tenha a velocidade média do brasileiro, que larga na 3ª fila. 258.727. Está aí, portanto, o tempo de Emerson Fittipaldi. Veja que os carros que estão ali à frente do carro madrinha ainda não saíram, e a prova realmente foi atrasada e bastante. A gente estava achando que começaria por volta de 13 horas e 10 minutos, horário de Portland, que são 17 horas e 12 minutos, o horário do Brasil. Bom, ao nosso lado está Willy Hermann, que vai conversar com os amigos de todo o Brasil depois daquela corrida de Portland, que Emerson foi o segundo colocado, a vitória do Michael Andretti. E hoje Bob largando na pole, Rick Mears voltando à fila de frente. Sinal que o Mears já está se recuperando, né? Scott Goodyear, para mim, a grande surpresa aí ao lado do Scott Brayton. Essa segunda fila, para mim, surpresa. Michael Andretti e Emerson Fittipaldi ratificando a grande fase que estão os dois carros nessa temporada de 1992. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Luciano. Realmente a pista de Milwaukee sempre reserva surpresas. É um oval curto, uma das pistas mais antigas dos Estados Unidos. E é uma pista onde normalmente o Emerson não tem conseguido o melhor do seu desempenho. A volta do Rick Mears, colocando o carro na 2ª posição, demonstra que até que o Penske conseguiu uma adaptação boa, bem melhor aos ovais, que ele demonstrou nas provas nos circuitos ovais no início desse ano. Mas eu acredito que a principal disputa mesmo venha a ser entre o Bobby Rahal, o Emerson e o Al Unser Jr., que atualmente está em 2º no campeonato. Parece não ter encontrado o acerto ideal do seu Galmer e provavelmente não vai ter como melhorar a sua situação no campeonato nessa prova. Há uma explicação para o atraso da prova em Milwaukee. Acontece que as redes americanas estão com seus noticiários extras entrando na programação com relação ao terremoto que aconteceu, aos vários tremores que ocorreram na região de Los Angeles, na Califórnia. E é por isso que a ABC atrasou a corrida quase que em 20 minutos. Porque a cada informativo você vai empurrando a programação para trás, né? E foi por isso que a corrida está atrasada já em 17 minutos e 6 segundos. Agora sim. Finalmente. Vão acionando os motores em Milwaukee. Mears, Michael, Mário Andretti, sempre os olhares que você já conhece pelo olhar, né? Scott Pruitt, Danny Sullivan, Al Unser Jr. Já está o brasileiro Emerson Fittipaldi. Bobby Rahal, a temperatura bastante quente. Vamos para 200 voltas de Milwaukee. Mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy para você. Temperatura agora parece que caiu um pouquinho, 81 graus Fahrenheit. 25, 26 aproximadamente. Umidade muito baixa, né? 34%. Você está ligando para o Show do Esporte dizendo quem ganha essa corrida. Elia Júnior, boa tarde, Elia. Boa tarde, Luciano. Um grande abraço a você. Expectativa grande para a 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy. Eu estou meio apreensivo com essa largada, porque o Michael Andretti largando na 3ª fila
é realmente sempre uma coisa que preocupa, principalmente a nós brasileiros, porque ao seu lado está o Emerson Fittipaldi. O Michael, apesar de, na minha opinião, ser o piloto mais rápido da Fórmula Indy, ainda tem muito que amadurecer no que diz respeito à tranquilidade para utilizar bem a sua rapidez e a sua competência em andar rápido. E o Emerson está bem ao lado dele, o Emerson tem que ficar esperto e usar toda a sua experiência para não entrar no tumulto que provavelmente o Michael vai ocasionar. No mais é o Bob Rahal, um piloto extremamente regular, largando na pole, e a expectativa é de que o Al Jr. hoje não marque pontos importantes, porque definitivamente o seu chassi Galmer não está acertado para andar em circuitos ovais. 79 pontos tem o líder Bob Rahal, 74 pontos tem Al Unser Jr., 70 pontos tem o brasileiro Emerson Fittipaldi, 26 pontos tem o outro brasileiro Raul Boesel, que larga na sexta fila. Veja só como o céu está azul, a temperatura está quente em Milwaukee, que fica exatamente no centro dos Estados Unidos. Logo mais à noite você terá direto de Portland, Brasil e Venezuela. O Brasil, se ganhar da Venezuela hoje, estará dentro dos Jogos Olímpicos de Barcelona. E aí tem a grande chance de realizar uma final com os Estados Unidos. Estão arrasando Cuba. Impressionante. Meteram 40 pontos no primeiro tempo. O Portland Coliseu completamente lotado. E o time dos Estados Unidos fazendo realmente uma grande apresentação. Vão se perfilando os carros para a largada das 200 milhas de Milwaukee. Rick Mears volta ao pelotão da frente. Estamos no carro de Bob Rahal. Passamos para o carro de Michael Andretti. O Emerson está ali ao lado do Michael. É um circuito de uma milha. É um circuito de uma milha curta, né? A gente chama de uma milha curta. Uma milha é uma milha. Mas dentro, na pista, parece que ela diminui. Parece que não são os 1.609. Parece que são 500 metros. Depois de 2, 3 voltas, os líderes já pegam os retardatários. E aí é um rolo, é um pega-pra-capá. Atenção que pode vir bandeira verde. Veja como o Mears está tentando sair à frente do Bob. Parece até que ele está queimando um pouquinho ali, hein? Vamos ver se sai a bandeira verde para a largada exatamente às 17 horas e 21 minutos e 31 segundos no Brasil. Atenção que vem bandeira verde. Começa mais uma etapa do Campeonato Mundial. Milwaukee. Bob largou na frente. Mears, veja o Michael. Como ele salta lá para frente. Michael Andretti numa largada extraordinária. Saltou da terceira fila e já vai passar o Bob por fora. Vai passar o Bob por fora, Michael Andretti. Assume a ponta antes da primeira volta. Michael Andretti. Um foguete. Que largada sensacional. Segundo o Bob, terceiro Rick Mears, quarto Scott Brayton, quinto Emerson Fittipaldi tentando ultrapassar ali na quinta posição. Michael Andretti lidera. Veja o Bob ali atrás. Mears vem como terceiro colocado. Uma das largadas mais sensacionais que eu já presenciei em todas as provas de Fórmula Indy. Olha o Michael. Bob. Segunda colocação para o Bob. Lembrando que são 200 voltas que você vai acompanhar aqui pela Rede Bandeirantes. Terceira posição de Mears. Quarta posição de Scott Brayton. Quinta posição está confirmada ali do Emerson. Está confirmada a posição de Emerson Fittipaldi, é o quinto colocado. Mears é o terceiro colocado. Quarto colocado é Scott Brayton. Carro de número 22. O Scott Goodyear ficou atrás do Emerson Fittipaldi, que é o quinto colocado. São as emoções para você, diretas de Milwaukee. Veja como o Emerson já vai se aproximando do Scott Brayton. Aí está Brayton. Ele que é o quarto colocado, Mears se mantém na terceira posição. Emerson vai encostando ali. Quando eu digo encostando, vai tentando chegar perto do Scott Brayton. Agora, já, vamos ter os retardatários nesse verdadeiro circo romano. Agora, a largada do Michael Andretti vai passar para a história, hein? Veja aí, Bob, Mears, Scott Brayton. São os quatro que se agrupam mais. Depois vem Emerson, John Andretti.
John Andretti foi bem. Olha só o Scott Goodyear. Já tinha gente saindo ali do box. John Andretti está atrás de Emerson Fittipaldi. E Scott Goodyear perdeu a posição para o John. John Andretti. Passa Emerson, John. Ed Schieber vem logo atrás de Scott Goodyear. Primeira colocação para Michael Andretti. Segunda colocação para Bobby Rahal. Terceiro, Rick Mears. Olha o Scott Goodyear tentando tirar de John Andretti. Quarta colocação, Scott Brayton. Quinto, Emerson Fittipaldi. Sexto agora, Scott Goodyear. Sétimo, John Andretti. E os dois estão juntos. Oitavo, Ed Schieber. Nono, Mario Andretti. São os 9 primeiros classificados em Wisconsin. Milwaukee. Vamos ver se a gente vê ali o nosso querido Raul Boesel. Passou Schieber. O Scott Goodyear, que largou na segunda fila, é o sexto colocado. Que coisa incrível, né? O Tony Bettenhausen já saiu dos boxes. Veja como está retornando a pista Tony Bettenhausen. John, Ed, Mário. Raul tá ali, hein? Raul é o 10º colocado. Olha só a largada como vem o Michael. Tá aí a repetição para você. São as emoções de Milwaukee. Raul Boesel é o 10º colocado. Emerson Fittipaldi, o 5º colocado. E ele veio, hein? Parece que tá todo mundo parado. Não parece que ninguém largou. O motor Ford Cosworth falando altíssimo nessa abertura. Impressionante. Virou o grande prêmio de cabeça para baixo. O Michael Andretti. Bobby Rahal tentando se aproximar do Michael. Michael vai falando mais alto, vai distanciando, abrindo 2 segundos. Aí estão os 5 primeiros colocados após as 10 voltas iniciais. Michael, Bobby, Mears e Scott Brayton. Scott Pruitt é o 10º, Raul é o 11º. É o 11º, Raul Boesel. Você está no carro de Bobby Rahal. Bandeirantes, o canal olímpico. E Rahal ultrapassa Michael Andretti. E ele está à frente do grande prêmio de Milwaukee. Bob ultrapassa Michael Andretti. Já assume a ponta do grande prêmio de Milwaukee. Aí está para você a repetição da ultrapassagem de Bobby Rahal. Passou muito bem. Já deu uma volta em cima do Mike Groff. Aí ele está dando uma volta em cima do Ted Prappas. E vai assumindo, quando se aproxima da 20ª volta, Bobby Rahal. Há uma certa preocupação aí com relação à queda de rendimento de Michael Andretti. Agora, do jeito que ele largou, realmente alguma coisa aconteceu, porque senão ele ia ficar à frente da prova, certo, seu Vili Herman? É, exatamente, Luciano. O Michael não é um piloto que se contenta com uma posição secundária. E só um problema no carro poderia justificar isso. Eu duvido que o Michael tivesse uma tática de corrida a ponto de pretender poupar o carro a essa altura da corrida. Apesar de que ele continua mantendo ainda uma distância bastante razoável para o Bobby Rahal. E o Rick Mears, que é o 3º colocado da prova, também não tem se aproximado muito dele. São as emoções para você de Milwaukee. As 200 milhas de Milwaukee. Bobby Rahal, que é o líder do campeonato, vai liderando a prova. Michael Andretti, o 2º, 3º colocado, Scott Brayton, aliás, Rick Mears. O 4º, Scott Brayton, e o Emerson já vai se aproximando do Scott Brayton. O Emerson começa a andar mais próximo dos 4 primeiros colocados. I was embarrassed that we would allow that to happen. And if anything, sometimes you need the slap in the face to, not that you weren't focused, but just to sort of say, okay, you know, it's, you run into these points in time where you either stay where you are or you go beyond. And I think after this race, after Portland, it was that, and you decide we're going beyond, because I don't like being embarrassed. Veja que o Bob está dando uma volta praticamente em cima do Al Unser Jr., que estava aí na 14ª posição, hein? O Al não está querendo tomar a volta, não, porque ele sabe da dificuldade. Olha só.
Já tomou uma volta, hein? Ele que é o segundo colocado do campeonato. Ficou ao Júnior. Deu para você perceber o que falou aí o Bob ou Elias Júnior? Ele falou que depois do Grande Prêmio de Portland, ele ficou numa situação mais delicada, né? Porque ele tinha o campeonato mais na sua mão e como ele não marcou pontos no Grande Prêmio de Portland, a situação ficou mais embaraçosa para ele a partir do Grande Prêmio. E que a partir de agora ele tem que fazer um tipo de carreira na Indy durante essa temporada um pouco mais arrojada. Não dá mais para ficar apenas só na regularidade. Agora, um ponto importante, Luciano, foi a forma como o Bobby Rahal ultrapassou ao Michael Andretti, né? Porque definitivamente o Michael não é um piloto de poupar o carro, né? Ele não é desse tipo, ele não é do tipo de poupar. Então significa que ele está com algum tipo de problema que não é de motor, porque o propulsor Ford mostrou ser muito forte e muito rápido no início da corrida. Então ele deve ter perdido algum tipo de equilíbrio no carro em termos de suspensão. E o outro ponto importante é o Scott Brayton. Vai ser difícil o Emerson passar por ele, porque ele é um piloto muito competente também nos circuitos ovais. Então a corrida começa a ficar emocionante com esses pontos diferentes, né? O Scott Goodyear já ultrapassou o Scott Brayton. Já ultrapassa Scott Brayton Goodyear. Ficou lá para trás. Com alguns retardatários, o Ed Cheever ali. O Emerson Fittipaldi já se mandou lá para frente. E Ed Cheever vem crescendo na corrida juntamente com o Scott Goodyear. E o Scott Brayton, que vinha mantendo uma certa posição entre os 5 primeiros colocados, perdeu esse contato. Primeiro, então, nós temos o Bob, o segundo, o Michael, o terceiro é exatamente o Rick Mears e o quarto é o Emerson Fittipaldi. Emerson, quarto colocado da corrida, enquanto que o Scott Goodyear é o quinto colocado. E o sexto, Scott Brayton. O Goodyear que foi segundo colocado nas 500 milhas de Indianápolis, na chegada mais emocionante de toda a história, né? É verdade. Ele praticamente cruzou junto com o Al Unser Jr. Praticamente não, cruzou junto. Só que um pedacinho do carro, né? Olha aí o Emerson. Veja que o Raul Boesel está por ali. O Raul ultrapassou o Emerson. O Emerson deve estar com algum problema, hein? Olha o Mário Andretti. O Emerson ficou ali atrás, encaixotado. Olha lá, bandeira azul. O carro do brasileiro Raul Boesel quase ultrapassando o Mário Andretti. Parece que está com problema na frente do carro, Emerson, hein? Parece que está saindo de frente. John Andretti. Olha aí o Bob. Como o Bob vai dando volta acima de... quer dizer, vai subindo. Ele vai dando uma volta em cima de todos os primeiros colocados. Como disse o nosso querido, olha aí, Eloy. A bandeira amarela agora vai dar para organizar direitinho. É exatamente o carro do Gordon, o Robbie Gordon. Mas o Emerson perdeu as posições em uma volta. Negócio raríssimo de acontecer. Mesmo no oval curto, de repente ele desacelerou. O Scott Goodyear foi para frente, o Scott Brayton ele foi perdendo. Foi ultrapassado pelo Mário, foi ultrapassado pelo Boesel. O Boesel quase ultrapassou o Mário Andretti. Vamos confirmar aí as classificações com o nosso companheiro André, que está no local ao lado do computador, quando tivemos um problema aí com a linha da Silvia Vinhas. E uma explicação para você. Se transmitir oval do jeito que nós estamos transmitindo hoje, realmente só nós, né? É verdade, não é brincadeira. Isso é um circo em que cada volta é feita em 22, 23 ou 24 segundos no máximo. Ô Luciano, no exercício de adivinhação, eu fico torcendo para que o Emerson tenha tido um problema elétrico, aquele que dá uma apagada no motor e depois ele volta, entendeu? Isso não é muito difícil de ter acontecido,
pela forma como o Emerson perdeu as posições e não parou na prova, entendeu? Porque se ele tivesse parado, ele teria tido um problema grave de motor e seria obrigado a abandonar a prova. Como ele continuou andando rápido depois, mas perdeu muitas posições de forma muito rápida, às vezes um problema elétrico faz com que o motor apague e de repente volta, entendeu? E aí nessa volta ele volta a andar normalmente, mas é claro que durante aquele período em que o motor ficou sem força, óbvio, ele perdeu as posições. Talvez tenha acontecido isso com o Emerson, se ele não parar no box de forma definitiva, né? Bandeirantes, o canal olímpico. Muita gente aproveitou essa bandeira amarela e parou no box. O Ed Cheever é o sexto. A volta é 36. O líder é o Scott Goodyear. Porque o Michael está em segundo, o Bob está em terceiro, o Raul está em quarto lugar. O Brayton está em quinto, em sexto Ed, sétimo Ricky, oitavo John Andretti, nono Mário, décimo Scott Pruitt. Você vê que o Michael já passou ali o Scott Goodyear. Michael já passou o Scott Goodyear. Volta a liderança o Michael. Volta de número 36. Muita gente aproveitou, parou no box. Michael primeiro, Scott Goodyear o segundo, Bob o terceiro, Raul Boesel do Brasil é o quarto, quinto Scott Brayton. São as posições. Precisamos saber o que aconteceu com o Emerson. Isso aqui é muito importante. Tá aí Michael Andretti. Depois daquela primeira bandeira amarela, nós tivemos a parada de vários no boxe. Você vê que o Bob já ultrapassou o Scott também. Bob reassume o segundo posto. Está tentando colocar uma volta no Al Unser Jr. Olha o Boesel ali atrás. Scott Goodyear. Vamos ver a diferença do Bob. E também fica aí a pergunta se o Raul foi pro boxe ou não. Porque se o Raul esteve no boxe e voltou na quarta posição, realmente o homem está com tudo, hein? Largou na primeira posição e agora está em segundo. A melhor volta, 149,88 milhas por hora. Vamos ver se ele se aproxima de novo do Michael Andretti, hein? Alguns retardatários à frente do Bob. Scott Goodyear mantém a terceira posição. O Emerson continua na pista, mas não está entre os 10 primeiros. Olha o Raul. Olha o Raul Boesel com a quarta posição. Tentando chegar perto do Scott Goodyear. Que tem um acerto dele. Valeu, hein? O Brayton está ali atrás. O Emerson está na 12ª posição. 12ª posição. Veja que o Raul se aproxima bastante do Scott Goodyear. Raul pode ganhar a terceira posição do Grande Prêmio de Milwaukee. Olha só como ele vai passando ali entre dois retardatários. O Scott Goodyear passou, Raul foi atrás. Vai a caça dele, tentando a terceira posição. Vamos ver. Michael Andretti está na volta de número 43. E o primeiro pit stop programado, não esse pit stop por causa da bandeira amarela, Luciano, mas o primeiro pit stop programado deveria ocorrer aí na volta do número 62 até a 66, 67. E um outro ponto importante é que o ritmo da corrida está muito rápido, porque o Bob Rahal está andando aí a 240 km por hora de média. Portanto, ninguém está economizando nada, mesmo com o calor, hein? E observe bem a luta do brasileiro, que é o quarto colocado, Raul Boesel, tentando ganhar a posição de Scott Goodyear. Quinto, Scott Brayton. Sexto, Ed Cheever. Grande momento para o brasileiro Raul Boesel. Ele vem, carro ajustadinho, certinho. Veja que Emerson Fittipaldi está na 12ª posição com menos uma volta. E os demais classificados para vocês após a 40ª volta. Vai bem o Brasil com Boesel.
Olha só a televisão americana em cima dos dois. Scott Goodyear, Raul. Atrás dele ali está o Rick Mears. E o Scott Brayton. E Mário Andretti. Todos da mesma volta, hein? Todos disputando posição. Primeira posição é de Michael Andretti. Segundo, Bobby Rahal. Terceira posição de Scott Goodyear. Quarta posição do brasileiro Raul Boesel. E ele anda no mesmo ritmo de Goodyear. Bons momentos para você da Bandeirantes. E hoje à noite tem Brasil-Venezuela direto de Portland. Goodyear, o terceiro, largou na terceira, mantém a terceira posição. Não fez nenhum pit stop. Tá vendo? É importantíssimo a gente saber quando se faz o pit stop e quando não se faz. O Emerson fez, tem esse detalhe. O Mears está coladinho no Scott Brayton. Veja aí o carro brasileiro, que a Bandeirantes abriu espaço para os patrocinadores apoiarem o Raul Boesel. A nossa móvel, a Cofap, que aliás hoje o dono da equipe de Emerson Fittipaldi, Roger Penske, mandou um abraço para o Renato Kaczynski, dizendo que ele é um extraordinário incentivador. Olha o Boesel por dentro, tentando passar Scott Goodyear. Coloca o bico do carro, fecha a porta Scott Goodyear. Vai Boesel, acelera fundo. Vamos ganhar a terceira posição. Boesel do Brasil é o terceiro colocado. Grande ultrapassagem de Raul Boesel. Fica ali do Goodyear. Vem Ed Sheever. Tá bem o Raul. Agora, aquele detalhe, meu Deus do céu. Ele tinha conquistado o segundo melhor tempo na sexta-feira. Aí foram mexer no carro dele. Arrumaram a confusão e largou em 11º. Foi buscar de novo ontem só. Olha o Raul, vamos ouvir o que ele está falando aí. And I started to imagine that I will have a chance to win this year. And the way things going. And I don't put more pressure on myself. I just think it will naturally will come, and that's the way it's supposed to be. And but of course, I want to take the monkey out of my back, my shoulders, to prove that I'm here to stay, and I always had a potential to win. I have ability to win. Was just be in the right place at the right time. Luciano, e aí, Elia? Ele diz o seguinte, que depois do segundo lugar que ele conquistou em Detroit, ele passou a acreditar que podia vencer as corridas na Fórmula Indy, porque o carro está bem e a sua equipe também está muito bem. Mas ele não quis colocar muita pressão sobre os ombros dele, pelo fato de que está numa equipe competitiva e que tem um carro competitivo. Mas isso por um lado. Por outro lado, ele também não quer deixar de correr riscos e de acreditar que pode vencer corridas. Então, ao mesmo tempo em que ele não quer se colocar muita pressão pelo fato de ter um carro competitivo, ele também não quer perder essa oportunidade que é única na vida dele, né? Olha o Mário Andretti tentando ultrapassar Scott Goodyear. Michael Andretti é o líder, Bobby Rahal o segundo, Raul Boesel do Brasil o terceiro, quarto Ed Sheever. Que beleza aí, ó. Olha o Mário por dentro. Tenta manter a posição Scott Goodyear, o canadense. Mantém a posição Scott Goodyear. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Quem vai ganhar essa corrida? Liderança até agora. Bobby Rahal em segundo, Michael é o primeiro. Terceiro para Raul Boesel do Brasil. Extraordinária participação de Boesel. Veja só como o Mário Andretti vem ali atrás do Scott. Scott Goodyear, que é o quinto colocado, hein? Aliás, Scott Brayton é o quinto. Sexto Goodyear. Oi, Luciano. Diga, Simone. Os amigos da Rede Bandeirantes estão ligando aqui, os amigos do Show do Esporte estão apostando, hein? Aqui na nossa colocação geral, o Michael Andretti é o primeiro, tem o primeiro lugar com 1.030 telefonemas. Melhor dizendo, o Emerson Fittipaldi tem 2.903 e é o primeiro. Michael Andretti com 1.030, o segundo. O Bobby Rahal com 1.032. O terceiro, Rick Mears, 566. Michael Andretti, 1.030. Olha o Michael tentando dar uma volta no seu pai, que é o oitavo colocado. Mário, oitavo colocado. Scott Goodyear, o sétimo. Rick Mears, o sexto. Vamos ver. O Dennis Sullivan está à frente ali. Uma volta atrás também, hein? Mais uma volta atrás do Goodyear.
Michael passou por fora e vai tentar levar o Scott Goodyear. A briga é boa, ele pode abrir espaço para o seu pai. Ele ficou encaixotado. Mário Andretti tenta ganhar a 7ª posição. Mário é 8º. Mário e Michael. Michael uma volta em cima do 8º colocado. É bom ele perder um pouco de tempo aí nesse tráfego, senão ele vai perturbar na frente. Michael não consegue passar o Scott Goodyear. Emerson Fittipaldi mantém a 12ª posição. Estamos na volta de número 56. Emerson está na volta de número 55. São as informações de Silvia Vinhas. Está em Milwaukee. Finalmente o Michael saiu ali da turbulência, né? E vai embora. Mas o Mário ficou lá atrás. Mário permanece lá atrás. É uma transmissão da Bandeirantes para você, mostrando as emoções da Fórmula Indy. Michael Andretti voando baixo em Milwaukee. Ainda bem que ele começou o campeonato, não levou muita sorte, hein? Senão já estaria disparado. O Ed Schieber passou Raul. Raul é o 4º colocado. Ed Schieber também com motor Cosworth. Passou Raul. Raul passa para a 4ª colocação. Aí está a confirmação. Após a volta de número 60, Michael Andretti o primeiro, Bob o segundo, Ed Schieber o terceiro, Raul Boesel o 4º, Scott Brayton o 5º colocado. São os 5 primeiros colocados. E o locutor da ABC está dizendo que o Raul Boesel, né? Eles falam Raul Boesel. O Raul Boesel está fazendo uma prova excelente. E tá mesmo. E tá mesmo. Ali no bolo. E tá mesmo porque, Luciano, ele foi ultrapassado pelo Ed Schieber, que dispensa qualquer tipo de comentário em termos da sua habilidade, da sua competência como piloto. O Schieber é definitivamente um grande piloto, mas que conta com o propulsor Cosworth, que todo mundo sabia que era um propulsor muito rápido, mas só tinha um problema de confiabilidade. Ninguém sabia até quando ele poderia aguentar. E na medida em que o tempo foi passando, em que os testes foram sendo realizados, as equipes que têm propulsor Ford, propulsor Cosworth, conseguiram encontrar, ao que parece, um denominador comum e estão dando um passo à frente. Sem dúvida nenhuma vai ser muito complicado a partir de agora, à medida em que o motor passa a ser confiável, ultrapassar esses carros que são muito rápidos. E vejam o Scott Brayton. Saiu o Scott Brayton. O Raul Boesel está à sua frente. Olha lá, passou Raul Brayton, Mears, que é o 6º colocado. Brayton, 5º, Raul, 4º. Volta de número 65. 1 segundo, ponto 17 a diferença de Raul para o Ed Schieber, que você viu passar ali. Veja que o Brayton vem ali atrás. E a diferença de 19 segundos dele para o Michael Andretti, que é o líder da prova. 4º e 5º colocados, passa o Schieber, passa Boesel. Brayton, que largou na segunda fila ao lado do Scott Goodyear, companheiro do Raul Boesel. Ele é o 5º colocado, já fez um pit stop. E o Mears estão mantendo o mesmo ritmo, volta a volta, mantém-se Raul na 4ª colocação. Vamos ver agora o tráfego que vão pegar ali. Está aí inteiro no vídeo para você o carro de número 11. Cofap, Lee e Mobil são os patrocinadores que acreditaram no brasileiro. Está aí com o modelo chassi do ano, motor Chevrolet, quer dizer, deram finalmente uma máquina para o Raul Boesel. 12º, Emerson Fittipaldi se mantém. Teve algum problema com ele e eu acredito que o Eli esteja correto, porque ele se mantém na 12ª, que o Raul não fez pit stop. Luciano? Não fez. Até o momento, pelo que nos consta, nem o Scott Goodyear, nem Bob Rahal e nem Raul Boesel ainda fizeram pit stops. Aí a situação vai ficar brava, né? É ruim no caso... Se não tiver uma bandeira amarela, né? É ruim no caso porque o Brayton, que está atrás dele, fez pit stop, e o Ed Schieber, que está à frente dele, também fez pit stop. Não impede que eles tenham que fazer mais 2, porque o pit stop deles foi muito antes do ponto previsto, mas de qualquer forma é uma vantagem que eles têm, né?
mas eles terão que fazer 2 pitstops a mais também, independente de qualquer coisa. Olha o Scott Brayton se lançando por dentro. Passa Raul Boesel. Ganha a 5ª posição. Ganha a posição, a 4ª posição. Raul fica em 5º. Scott Brayton, Mears vem também. Boesel parece que teve ali uma queda de rendimento, hein? Uma queda de rendimento. Mears vem. Vem Mário Andretti também. De repente, houve uma perda visual de potência do brasileiro, hein? Visual. Pode ser pneu, né? Pneu, né? Deve ser desgaste do pneu. Tá com cara. Olha lá, Scott Goodyear no box. Scott Goodyear no box. Vamos ter muitas alterações. Essa corrida vai acontecer muita coisa porque o pit stop está completamente defasado. Goodyear sai agora de novo para a pista. O Raul deve entrar nos boxes. Já perdeu a aderência que tinha ali andando barbaridade. Quando chegou a estar em 3º lugar na prova. E é bom ele ir logo para os boxes para não perder várias posições, né? Michael Andretti lidera. Bobby Rahal é o 2º colocado. E os Estados Unidos vão colocando 120 pontos contra 49 em Cuba. Na estreia no Torneio das Américas do Pré-Olímpico. Está com a câmera situada no carro de Bobby Rahal. Daqui a pouco vamos para o pit stop daqueles que não pararam, né? Bandeirantes, o canal olímpico, pôde sair do pit stop. O mesmo acontecendo com o Scott Goodyear. Al Unser Jr. também. Michael Andretti mantém a posição. O Scott Pruitt também está deixando aí o box. Volta Scott Pruitt. Vamos aguardar para ver como é que se acomoda a classificação. Depois de uma série de carros, esses carros todos entraram e saíram já dos boxes. E no pit... Michael Andretti é o primeiro, Bob é o 2º. Diga, Vini. Não, Luciano, no pit stop do Raul deu para perceber, primeiro que ele fez um bom pit stop rápido, e em segundo que ele tinha algum problema de ajuste exatamente no que diz respeito à sua parte aerodinâmica, porque um dos mecânicos deu uma fuçada no aerofólio dianteiro. Significa que o carro poderia estar saindo um pouco de frente. Então, quem sabe eles tenham conseguido ajustar esse tipo de deficiência do Raul. Veja o Rick Mears atrás do Scott Brayton, Shiver. E uma bandeira amarela seria bom para o Emerson Fittipaldi, viu? Que podia tirar uma volta que ele tem atrás. E fica no bolo de novo, viu? Essa é a grande vantagem. Se desse uma bandeira amarela agora, os 2 brasileiros ficariam entre os 10 primeiros colocados. Normalmente o circuito oval é muito difícil você não ter várias bandeiras amarelas. Tivemos apenas uma por enquanto. Vamos conferir com o nosso computador já já como ficam as posições quase que na metade da prova, depois das paradas e dos pits realizados pelos pilotos. Há uma defasagem do pit do Michael. Olha o Emerson aí. Está atrás do John Andretti. Você vê que o carro dele começa a desenvolver de novo, hein? Michael o primeiro, Bob o segundo, Ed o terceiro, quarto Scott Brayton. Você vê que o Emerson está em nono. A menos 3 voltas e Raul oitavo. O que precisa
acontecer na realidade é uma bandeira amarela só. Só uma. Quer dizer, agora não seria o momento também, hein? Diga-se a bem da verdade, porque os líderes têm que parar a prova, quer dizer, tem que parar com a prova em andamento. Eles não podem ter essa colete já. Exatamente, Luciano. Você está perfeito. Você está perfeito. O ideal é que haja uma bandeira amarela depois que os líderes façam o pit stop. Aí seria perfeito e viria sobre encomenda. Agora não, porque eles fariam o pit stop sob bandeira amarela e ganhariam voltas, entendeu? Exatamente. Eles pelo menos manteriam essas 3 voltas. Na realidade, quando você para com a corrida em andamento, por melhor que seja o seu pit stop, desacelerando e acelerando com a parada de 14, 15 segundos do pit stop, que é normal, você toma uma volta ou 2, ou pelo menos 1,5, 2. E essa volta que está diferente aí é uma volta que o Michael colocou. Então o Emerson Fittipaldi fez um pit stop, largou em sexto, está em nono, volta a andar bem na prova, que você está vendo aí, que ele está acompanhando o ritmo do John Andretti, e ele tem essa vantagem, quer dizer, se os líderes pararem com a corrida em andamento sem a bandeira amarela, no mínimo ele desconta 2 voltas. Aí sim, com uma bandeira amarela no reinício da prova, ele voltaria a estar na mesma posição. Na mesma posição não, na mesma volta, né? Mas tem chão, hein? Raul Boés é o 8º colocado. Emerson o 9º. John Andretti vem fazendo uma campanha regular nessa temporada de 1992. Está sempre entre os 10 primeiros colocados. Veja como o Emerson vai tirando a diferença do John Andretti. Para variar, o carro dele sempre com o combustível mais embaixo anda mais. E já mais novidades. Bandeirantes, o canal olímpico. Bem, retornamos com as imagens da ABC, diretas imagens de Milwaukee. Terminou em Portland, Estados Unidos, 138-57 para Cuba. É um massacre total, né? 138 para os Estados Unidos, 57 para Cuba. Às 11 da noite você terá Brasil e Venezuela. Veja o Raul, que está aí atrás de um retardatário, e tem o Scott Pruitt à frente. Carro número 21 é do Bud Lazier. Bud Lazier. Bom, Luciano, é um grande prêmio. Aí o Emerson voltando ao box. Vamos sentir. É o pit stop dele. É. Ele estava defasado exatamente como os outros estão defasados. Já o Bob deve ir para o box, hein? E o Michael também. Bom pit stop, hein? Pelo jeito não mexeram em nada no carro, né? Nada. O que é bom, né? Pela animação da equipe também, né? O fato da equipe estar tentando fazer um pit stop bem rápido mostra que o que o Emerson teve foi algum problema que a gente imagina que tenha sido elétrico, mas um problema momentâneo, porque eles estão animados e estão dispostos, né? Não estão entregando os pontos. E tem muita corrida pela frente ainda. Olha o Mias. Scott Goodyear tentando ganhar a posição do Mias, hein? Scott Goodyear, depois daquela corrida das 500 milhas, depois das 500 milhas, ele ganhou um moral danado, né? Vai pro pit stop Mias. Veja como ele mantém o giro bastante alto. Bom pit stop, hein? E nós mostramos aqui a imagem, Luciano, do final do jogo. Estados Unidos 136, Cuba 57.
aí no ginásio de Portland, no Oregon. Brincadeira que os homens jogam, né? Os homens estão jogando muito. A última cesta foi do Drexler, em cima da hora, enterrando. 136,57. Olha o Michael. 137,72. Vamos ver como é que foi a última volta dele. 137 não é muito não, hein? Mesmo porque o Emerson naquela última volta que nós pudemos anotar, tinha andado a 140 milhas por hora, sinal que... 221 só. Com mais tráfego que tem apanhado, é muito baixo, hein? Luciano? Fala, Vini. Eu acredito que, pelo que nós estamos vendo, que esse decréscimo de desempenho de vários carros em determinados momentos, me parece ser uma coisa originada pelo desgaste prematuro de pneus. Porque nós tivemos o mesmo acontecendo com o Michael Andretti na primeira fase da prova, agora de novo, antes do pit stop, né? Não, é verdade. Continua teu raciocínio, é muito válido. Inclusive o Raul também, que de repente parece que ficou preso ao Bob. Exatamente, Luciano. E se nós considerarmos o Raul e o próprio Rick Mears, quando pouco antes do pit stop ele quase estava para ser ultrapassado pelo Scott Goodyear, então eu acredito que os pneus devam estar apresentando um desgaste prematuro. Tá mudando tudo agora, hein? Scott Brayton foi pro box, o Bob foi pro box, saiu, Michael já no box. Vamos ver daqui a pouquinho as posições, porque Emerson e Raul Boesio, principalmente o Raul, subindo bastante entre os 10 primeiros, hein? O Raul deve voltar, está entre os 4 ou 5 primeiros colocados, com certeza. E é interessante ter a certeza do número de voltas que foi realizado esse pit stop, particularmente esse do Michael, porque eu imagino que ele tenha que fazer mais um de qualquer forma, mesmo fazendo esse pit agora. Então a corrida ficaria aí mesmo completamente indefinida, né? Opa, houve problema no câmbio ali, hein? Houve problema no câmbio quando o carro ficou no chão. Veja que o Boesio, olha lá, tirou uma volta do líder. Aquilo que nós tínhamos falado, hein? Deve ter tirado no mínimo uma ou duas. Vamos ver, o Boesio está à frente do Michael Andretti. O Raul com certeza tirou pelo menos 2 voltas do Michael aí. E eu imagino que o Michael, naquele balanço dele, quando abaixou, deve ter passado em cima daquela mangueira do pneumático, que é aquela ferramenta que coloca o parafuso do pneu, né? Aí por isso deu aquela balançada toda. E Luciano... O Ed Schieber, ele deve ir pro box daqui a pouco, mas ele está ali entre os líderes. Veja o John Andretti, passou inclusive o seu ponto, hein? Ali o fiscal da kart, está vendo aí esse macacão claro? Ele fica observando tudo. Qualquer irregularidade ele comunica e o carro é obrigado a voltar e ser penalizado. É cada faixa dessas aí, o box tem um espaço de 2 retangulares. Olha o Ed Schieber que vai para o box também. É o líder da prova, o Ed Schieber. É o líder da prova que vai pro box. Ed Schieber passou essas últimas 3 voltas, desde a hora que parou. Opa! Quase travam as rodas, hein? Daí o líder. Bob Rahal é o segundo colocado, passa a ser o primeiro. Michael Andretti é o segundo colocado. Pit stop bom do Ed. E eu tô notando uma coisa aqui, viu, Luciano, que o acerto para os carros com um tanque cheio é um e com um tanque mais vazio é outro.
É por isso que quando os carros estão parando no box, que estão reabastecendo e estão trocando de pneus, sempre nos líderes, principalmente, os mecânicos estão dando um toquezinho no aerofólio dianteiro, o que muda o equilíbrio aerodinâmico do carro. O piloto já pelo rádio deve passar a posição de como está o carro, e o carro deve estar mudando entre tanque cheio, pneu novo, tanque vazio, pneu mais desgastado. Michael volta à liderança, Bob é o segundo colocado, Ed Cheever voltou para a pista, é o quarto colocado. Aí o Michael. O Raul continua mantendo uma bela média. Olha o Ed aí. Veio atrás do Raul. É uma transmissão da Bandeirantes para você, mostrando as 200 milhas de Milwaukee. Bob Rahal está a 5,3 do Michael Andretti. Bandeirantes, um canal olímpico. Muito bem. Daí a confirmação de Michael Andretti. É o primeiro, Bob o segundo, Rick é o terceiro, quarto Scott Brayton, quinto Raul Boesel do Brasil, sexto Ed Cheever, sétimo Al Unser Jr., oitavo Mario Andretti. E há um problema que está lá o Jack Arute dizendo que é um problema de amortecedor quando o carro do Michael bateu no chão, hein? Exatamente. Exatamente, Luciano. O Michael Andretti, na realidade, começou a acelerar o seu carro quando ele ainda estava no ar com o macaco levantado. O mecânico demorou um pouco para tirar a mangueira pneumática e com isso ele tentou arrancar ainda com as rodas no ar. Por isso que nós vimos aquele tranco na parada de boxe. O Michael está colocando com todo esse problema quase que uma volta à frente do Bob Rahal, hein? O Raul conseguiu tirar aquelas duas voltas, está apenas uma volta. O Brayton está uma volta atrás. E na mesma volta estão Michael, Bob e Rick. Quer dizer, o Rick também agora está uma volta. O Michael deu uma volta em cima do Rick, que é o terceiro colocado. O que aconteceu com o Michael não atrapalha o Michael no decorrer da prova, entendeu? Porque ele, como não teve problema de câmbio, ele acelerou com o carro no alto, o carro dá aquele tranco. Se ele for confirmado que ele realmente passou por cima da mangueira pneumática, ele deveria ser penalizado com stop and go. De qualquer jeito, houve aquele tranco porque ele deve ter acelerado muito com o carro ainda no alto, e como o carro não andava, quando o carro foi para o chão, ele saiu como um louco, né? Aí dá aquele tranco natural, como se você estivesse num carro de rua e engatando a primeira e soltando rapidinho a embreagem, né? Mais ou menos isso que aconteceu com ele. Se passou por cima do pneumático, deveria ser penalizado com stop and go. E a briga ali pelo quinto lugar tá brava, que o Ed Cheever está tentando ultrapassar o Raul Boesel. Raul é o quinto colocado, Scott Brayton quarto, Rick Mears o terceiro, Bob o segundo, Michael Andretti o primeiro. Emerson é o 12º. E Luciano, eu acredito que se houve algum prejuízo ao carro do Michael com essa manobra, nós vamos saber na próxima parada de boxe, porque como ele saiu arrancando com o carro ainda com o macaco levantado, ele pode ter empenado o suporte do macaco. E nesse caso ele pode ter problemas para levantar o carro na próxima parada. E essa ultrapassagem do Emerson dá o 10º lugar ao Emerson, hein? Olha aí, Brayton, Boesel, Cheever, Al Unser, Mike, Mário, Scott e Emerson. Emerson passou o John Andretti. O John Andretti é o 11º. Emerson é o 10º colocado. Essa ultrapassagem lhe deu a 10ª. Depois de 120 voltas, nós temos ainda 78 agora. São 122. Você vê que o Michael está atrás do Bob para colocar uma volta em cima dele, hein? Impressionante.
O que tá... Olha o Bob ali. É um absurdo que ele está andando. E o bom de toda essa história é que, pelas contas, todo mundo vai ter que fazer apenas mais um pit stop. Independente do horário em que cada um terá que fazer o seu pit stop, todos, sem exceção, terão que fazer um pit stop a mais. O que mostra que ninguém tem vantagem, pelo menos em termos de pit stop. Tá aí, portanto, bela observação. Veja o Bob sendo caçado pelo Michael Andretti. O Ed Cheever está azucrinando a vida do Raul Boesel com o 5º lugar, hein? Está tentando tomar o 5º do brasileiro. Raul se mantém na 5ª posição. Ed, o 6º colocado. Emerson Fittipaldi é o 10º colocado nas 200 milhas de Milwaukee. Hoje às 11 da noite para você, Brasil e Venezuela. Brasil que ontem deu um show contra Porto Rico. Se ganharmos da Venezuela, estaremos na... Olha lá, o Ed passou, cansei de falar. O Raul estava tentando dominar o Ed, não conseguiu segurar o 5º lugar. Vai atrás. Tenta lutar, mas o motor do Ed é igualzinho do Michael, hein? Os 3 motores Cosworth são Michael, Mário e Ed Cheever. Acho bom começar a estudar um jeito aí para neutralizar esse motor do Michael e do Ed Cheever e do Mário, né? Porque o motor começou o ano com problemas, parece que solucionaram todos os problemas, né? E eles estão andando barbaridade. Quer dizer, o primeiro colocado, que é o Michael, está dando quase que uma volta em cima do 2º colocado, que é o Bob. E você lembra que quando a gente estava em Indianápolis, eu conversava com o chefe da equipe do Mário e do Michael, e ele me dizia que eles tinham passado uma semana no Texas testando o carro e testaram o motor por mais de 1000 milhas. Portanto, aqueles testes estão se mostrando muito eficientes e eficazes, porque o motor agora está muito mais confiável e já mostrou isso no último Grande Prêmio de Portland, quando o Michael conseguiu vencer a prova. E o Michael tem uma vantagem, o Michael e o Mário, ambos têm uma vantagem sobre o Ed Cheever. É que o chassi Lola 92 do Michael e do Mário foi preparado especialmente para receber esse motor Cosworth, que é um pouco menor do que o motor Chevrolet que eles usaram no ano passado. Esse tipo de vantagem não tem o Ed Cheever. É uma transmissão da Bandeirantes para você com imagens geradas pela ABC. No próximo domingo tem um circuito novo, hein? Vamos mostrar quando teremos a grande final do Torneio das Américas. E pelo jeito, o Brasil jogando o que está jogando, o Brasil deve pegar os Estados Unidos na final, que é uma honra. Time que hoje fez 138 pontos contra 136, perdão. Contra 57 de Cuba. Mas o espetáculo é tão bonito que é bom a gente até tomar uns 100 e poucos pontos. É uma honra a gente perder para esse time dos sonhos. E nós vamos mostrar amanhã para você, num jogo ao vivo, Estados Unidos e Canadá, a partir das 11 da noite. O que é isso, pô? O Ed Cheever correndo, ele dá tchauzinho? Nunca vi isso. Bandeirantes, o canal olímpico. Michael Andretti ultrapassa Bob Rahal. O Al Unser Jr., sem querer, acabou protegendo o Michael, que por dentro segurou um pouquinho o Bob por fora, e o Michael passou por dentro. Iria passar de qualquer jeito. Uma volta do 2º colocado sobre o primeiro. Conclusão. Estamos aí, olha só a última volta dele, 139,53. O recorde não é dele não, hein? O recorde é do Ed Cheever, hein? O Ed Cheever andou mais rápido aí agora. Bom, vamos ver, a Silvia parece que depois de N problemas, parece que está no ar. Tudo bem, Silvia? Tá meio difícil de falar aqui, nós estamos transmitindo por telefone. Mas tudo bem, vou tentar ajudar vocês daqui. Tá bom, a melhor ajuda agora, nesse instante, é o número de voltas e a classificação dos 10 primeiros, por favor. Ok, nós estamos na volta de 141. Michael Andretti está em primeiro. Bob Rahal em segundo. Scott Breaker em quarto. Ed Cheever em quinto. Raul Boesel em sexto. Al Unser Jr. em sétimo. Mário Andretti em oitavo lugar. Emerson Fittipaldi em nono. E John Andretti em décimo. Muito bem, os 10 primeiros colocados
John Andretti é o 10º, Emerson o 9º, Raul o 6º, Al Unser Jr. o 7º. Estávamos mais ou menos dentro dessa classificação. Tá aí o líder, Michael Andretti, que de 113 voltas das 140 ele liderou. Fora da corrida, Steve Chase, Robbie Gordon, Ross Cheever, Jeff Wood e o Tony Bettenhausen. 5 estão fora. Olha o Emerson com o Mário aí. O Emerson e o Mário estão na mesma volta, Silvia. Se tiver, tá valendo a 8ª posição, hein? Luciano, na mesma volta estão Michael Andretti, Bobby Rahal, Rick Mears e Ross Creighton. Daí o Emerson que ultrapassa o Mário Andretti. Botou por dentro. Acredito que na mesma volta ganhando a 8ª posição do Grande Prêmio. Oi, Luciano. Diga, Simone. O Emerson é 9º colocado aí, mas aqui no Show do Esporte ele é o líder, com 3.067 telefonemas. O Bob Rahal vem em 2º lugar com 1.771 e o Michael Andretti em 3º com 1.549. Vamos se ligar aí para poder telefonar para cá, prestar um pouquinho mais de atenção. 533-6333, 843-6333. Bem, a ultrapassagem do Emerson, o Silvia no computador, a volta do Emerson é a mesma do Mário Andretti? Eu entendo que é um problema sério para ela escutar, mas acredito que esteja na mesma volta e estando na mesma volta, o Emerson ganhou a 8ª posição do Mário Andretti. É isso mesmo, Luciano. Emerson está na 8ª posição para a volta número 144 e passou novamente. Aí, portanto, a ultrapassagem que nós vimos valeu. Emerson é o 8º. Raul Boesel é o 5º. Michael Andretti com uma volta à frente do Bob lidera de forma extraordinária, hein? Em termos de campeonato, Luciano, eu acredito que nessa altura o que é mais importante é que o Emerson ultrapasse ao Al Unser Jr. Por quê? Porque o Al Unser Jr. é 2º colocado na classificação geral com 74 pontos. Mesmo que o Emerson não fique entre os 4 ou 5 primeiros colocados, isso passa a não ser muito importante se ele chegar à frente do Al Unser Jr. e se o Bob Rahal não pontuar entre os 3 primeiros. Então, para que o nosso filme tenha um final feliz, o Emerson precisa estar à frente do Al Jr. e do Bob Rahal para o campeonato ficar bom para a gente. Alô, Luciano. Diga, Silvia. Aqui já com 2 voltas está passando, porque aqui Emerson está na frente de Mário Andretti e Al Unser Jr. Está agora então atrás de Raul Boesel, na 7ª posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª posição exatamente do Emerson. Então o Emerson está na 7ª posição. Michael Andretti largou em 5º. É o primeiro colocado das 150 voltas, liderou 123. Vai rodando, enquanto que o Raul Boesel vai para os boxes, faz o seu pit stop. E de novo a regulagem no aerofólio da frente ali. O Hiro Matsushita parece estar aqui no cantinho aqui, ó. Vamos lá, Raul. E tem a grande chance de terminar lá, meu Deus do céu. A roda de trás, hein? Ah, essa brincadeira, hein? Parece brincadeira. Perdeu um tempo ali precioso o brasileiro. O Al Unser Jr. passou por ele, hein? O Al Unser Jr. tinha uma volta na frente, que é o contrário. O Boesel tinha uma volta na frente, perdeu muito tempo ali.
Agora vai ficar meio confuso em termos de classificação, porque é aquela história de pit stops em momentos diferentes, mas a gente vai ter a obrigatoriedade de que todos façam seus pit stops, né? E o Raul, a não ser que tenha acontecido algum problema nessa sua parada no box, que eu acho que não tem mais, né? O problema já aconteceu e já foi detectado naquela roda traseira, a roda traseira direita, mas ele não fará mais nenhum outro pit stop. Então, a ordem agora é esperar para que todos façam os seus pit stops e aí a gente retomar a classificação, que deve ser a definitiva da prova, né? Bandeirantes, o canal olímpico. Olha o Bob. Ultrapassa Bob Rahal a Michael Andretti. Tira aquela volta, hein? Que é importante numa bandeira amarela se acontecer. Bob ultrapassa Michael Andretti. Fica na mesma segunda posição, mas retira uma volta que tinha de vantagem Michael Andretti. E tá andando barbaridade nesse final de corrida, hein? Michael primeiro, Bob o segundo, Rick o terceiro, Scott Brayton o terceiro, Ed Cheever. Alô, Luciano? É o quinto. Diga, Silvia. Emerson Fittipaldi está no pit, acabou de sair agora. Emerson Fittipaldi fez o seu último pit stop, hein? Emerson, portanto, já sai depois de ter feito o último pit stop. Então vamos aproveitar, Silvia, para a classificação de momento da prova. Michael Andretti em primeiro, Bob Rahal em segundo, Rick Dias em terceiro, Scott Brayton em quarto, Ed Cheever em quinto, Mário Andretti em sexto, Al Unser Jr. em sétimo, João Andretti em oitavo, Emerson Fittipaldi nono e Raul Boesel décimo lugar. Isso de acordo com o computador. Passou o Bob. E olha a briga dos dois. Os dois vão se enroscar ainda, hein? E nós estamos torcendo para isso. Só faltava essa, hein? Olha só os dois. Bob e Michael Andretti. Aí o Gary Gerold tá no box do Scott Brayton. Agora a torcida toda é para que o Michael, Michael, não deixe o Bob passar, porque o Michael não gosta de perder ultrapassagem, nem quando ela não vale a posição, né? E numa dessa, uma enroscada seria interessante. É verdade. Scott Brayton, Michael Andretti, Bob Rahal, Mears está 2 voltas atrás. Scott Brayton 2, Ed Cheever 3, você vê o Emerson, sétimo, 3, Al Unser Jr., Raul, 4 voltas. Você vê que o Raul perdeu tempo, hein? Esteve em terceiro lugar. E o Emerson tá ali. Tinha que ultrapassar o Al Unser Jr. Eu acho que o Al Unser Jr. vai ter que parar, hein? Exatamente, Luciano. O Al Unser Jr. ainda não fez o seu pit stop, como também não o fizeram Mário Andretti, Ed Cheever e Scott Brayton, ambos na mesma volta que o Emerson. Então aí, rapaz, vamos subir de posição, hein? O Emerson tá bem nesse final de prova, hein? Ele deve ganhar 3 posições aí nesse final de prova, o que mostra que ele teve naquele início de prova só um problema momentâneo, que o carro teve bem. E o Raul também vai ganhar 3 posições, porque o Raul já fez o seu pit, é exemplo do Emerson, né? Só não pode ter bandeira amarela agora. Aquela bandeira que a gente queria, não queremos mais. Logo após a Fórmula Indy, para você o Campeonato Brasileiro de Futebol. Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Vasco da Gama. Depois às 11 da noite, Brasil, Venezuela, jogo importantíssimo para o basquetebol brasileiro. Basquete brasileiro masculino, ontem que deu um show contra Porto Rico. Ô, Luciano, 23 pontos de vantagem, diga. Aliás, você narrou brilhantemente, modéstia à parte. Agora, só para dizer uma coisa, eu aceito uma bandeira amarela agora, viu, Luciano? Sabe por quê? Desde que seja de um choque entre o Michael e o Bob Rahal. Ocasionado por esse choque, aí a corrida tem que ter uma bandeira amarela, aí seria bom.
Não, aí seria ótimo, né? Aí nós sairíamos com bandeiras verde e amarela, né? Olha o Emerson Mears. O Emerson parece que está andando mais que o Mears, hein? Tá mesmo, olha lá. Você vê como ele encosta. Vem por fora o Emerson. Vai tentar ultrapassar o Mears. Vai tirar uma volta do Mears. O Emerson está andando uma barbaridade nesse final de prova. Silvia Vinhas, quantas voltas faltam? Quantas voltas, Silvia? 30 voltas. Faltam 30 voltas. Estamos na volta de número 170. Michael é o primeiro. Atenção que vem Michael Andretti para os boxes. Vamos ver se ele não quebra um amortecedorzinho ali não, né? E agora, Luciano, vamos ver se o macaco do carro dele vai funcionar. Olha o Bob. Bob nos boxes. Michael já, Bob nos boxes. É o líder do campeonato com 79 pontos, o segundo colocado. E dono da equipe. Belo pit stop, hein? É excelente o pit stop. 11 segundos. Excelente o pit stop. Além do que, a equipe do Bob Rahal foi a campeã do torneio de pit stops lá em Indianápolis. Eles são fera. Só perdeu pra nossa, né? Bom, Michael Andretti. Olha o Michael. Entrou de lado ali o Maicão. Vamos ver que ele vai tirar essa volta, hein? Ele vai tirar essa volta. Olha só que o Bob Rahal pode assumir a liderança. Atenção, atenção, ele vem na reta dos boxes. Sai Michael Andretti. Vem Bob. Vai Bob Rahal para assumir a liderança espetacularmente. 12 segundos o pit stop do Michael. Bob Rahal conseguiu de forma extraordinária tirar quase que uma volta. Que coisa incrível, hein? Quer dizer, tirou uma volta, né? Tirou uma volta, passando o Michael e assumindo. Agora o Michael vai para trás. Vai para trás. Vamos ver. E o pit do Michael, 12 segundos, 78 centésimos. Você vê como é que alguns segundos fazem diferença nessa altura da corrida, né? Veja aí o Mears. Mears está devagarinho, rapaz. Devagarinho dentro daquilo que ele estava andando, olha lá. Estão passando por ele. O que está vendo com o Mears? Luciano, pela velocidade que o Mears vem andando, eu acho que é algo além de desgaste de pneus. Realmente, a essa altura, ele deve ter um problema mais sério. Vamos ver se o Mears vai para os boxes. Ele não está andando, né? Está se arrastando, né? Está se arrastando. E não foi para os boxes, hein? Teimoso. Final de corrida que pode trazer os brasileiros entre os 5 primeiros colocados. Raul, Emerson, Fittipaldi. E a briga de Bob e Michael. Agora, Silvia, é muito importante saber o Al Unser Jr. se mantém a 7ª posição ou não, hein? Al Unser Jr. está atrás de Emerson Fittipaldi. Michael, Bob Rahal, Ed Silver, Scott Brayton, Pete Mears, Mário Andretti, Emerson Fittipaldi e Al Unser Jr. Então, Emerson é o 7º colocado e o Al Unser Jr. o 8º colocado. Já é uma grande vantagem. Ele que é o 2º colocado no campeonato, hein? Andretti parou nos boxes. Então, Emerson Fittipaldi ganhou a posição. Agora está em 6º lugar. Emerson, o 6º colocado. Olha aí, tá fumando o carro do Rick Mears. Emerson vai ganhar uma posição com a saída do Mears também, hein? Emerson é 6º colocado, o Mears tá lá, olha o fumacinha saindo ali. Já voou o motor. Adeus. É uma pena. Olha o brasileiro como anda. Vem bem, Emerson Fittipaldi. 6º colocado. Mário Andretti está ali à frente do Emerson. Olha o Michael Andretti chegando em cima do Bob Rahal.
Grande final de Milwaukee. Os dois dando um verdadeiro show. Bob, Michael Andretti. Olha o Ed Shiver. É o terceiro colocado. Está a 2 voltas do líder, hein? Já fez 2 pit stops. Agora, Silvia, se o Ed é o terceiro colocado, quem é o quarto colocado, hein? Quarto é Scott Brayton e quinto Emerson Fittipaldi. Quinto Emerson Fittipaldi, Scott Brayton quarto. E o Ed terceiro. E o Ed vai ter que fazer pit. É, e o Ed vai ter que fazer um pit. Vai parar Ed Shiver. Você viu do jeito que o Bob passou pelo Ed ou não? Nossa senhora. Às vezes parece que um tá parado, né? O outro tá a 1000. Vai Mias pros boxes. Deve abandonar o Mias. Lamentavelmente, o Rick Mias, que largou na primeira fila, ao lado do pole Bob Rahal. Então, Silvia, vamos conferir que é muito importante agora. O número de voltas que resta. Ed Shiver vai para o box. E a classificação, por gentileza. Nós estamos na volta número 184. Michael Andretti em primeiro. Bob Rahal em segundo. Ed Shiver terceiro. Scott Brayton quarto. Emerson Fittipaldi quinto. Al Unser Jr. sexto. Raul Boesel sétimo. Mário Andretti oitavo. Rick Mias, por enquanto, aqui está apontando o nono. E o Scott Goodyear. Então o Raul Boesel é o sétimo colocado. Raul o sétimo, Emerson o quinto. E quarto, Scott Brayton. E a volta do Scott Brayton é a mesma do Emerson. Emerson Fittipaldi assumiu agora a quarta posição com a entrada positiva nos boxes. Ele está na volta número 185, Luciano. A mesma volta de Scott Brayton. Tá aí, portanto, o Emerson é o quarto colocado, hein? Quarto colocado brasileiro, Emerson Fittipaldi. Primeiro, Bob. Segundo, Michael. Terceiro era o Ed Shiver, né? Exato, o Shiver era o terceiro e o Brayton o quarto. Então, se o Brayton foi para terceiro e o Emerson foi para quarto, o Ed volta à pista em quinto, né? É o raciocínio. Você vê se o Emerson não perde no início da prova, não tem aquele problema que até agora ninguém conseguiu detectar, mas parece que foi o pneu. O Billy Hamilton está com toda a razão, houve um desgaste muito rápido dos pneus do Emerson. Ele está ali na ponta, né? Estamos em quarto lugar, né? Olha o Michael. E a diferença do Bob para o Michael, Silvia, quantos segundos? Segundos. 21,80. A diferença do Bob para o Michael. É um foguete o Michael, impressionante. Mesmo com a parada no box, o que ele está andando é uma barbaridade. O rendimento do conjunto, chassi, Lola, motor Cosworth, está impressionante. E há de se lamentar, infelizmente, e se essa diferença toda aí de 21,80, ele deve colocar de novo uma volta em cima do Bob, né? Agora, há de se lamentar o pit stop mal feito do Raul Boesel, né? O Raul, se o Emerson está em quarto, o Raul que estava em terceiro, se não fosse aquela eternidade que perdeu nos boxes, estaria aí em terceiro lugar, tranquilamente, à frente do Emerson, disputando a posição com o Emerson. E a possibilidade de um brasileiro no pódio, né?
É toda vez a mesma história de combustível, se bem que dessa vez parece que não é problema de combustível, né? Definitivamente não me pega mais problema de combustível com esse propulsor Cosworth, viu? Não gasta nada esse carro. Aí a Debbie... segundos. A Debbie Reihal que tá grávida, né, Luciano? Tá grávida. São 7 voltas para o encerramento. Emerson Fittipaldi do Brasil, quarto colocado. E olha o Emerson ali como ele anda. Mário Andretti está à frente ali do Bob. Enroscado ali num tráfego tremendo, Bob Reihal. E tem uma coisa, o Emerson não está muito longe do Scott Brayton não, viu, Luciano? Deve estar uns 2, 3 segundos no máximo. 5 voltas para o encerramento do Grande Prêmio de Milwaukee. Veja a aflição da mulher do Michael Andretti. Para tirar essa vitória é só se quebrar, né? 21 segundos a diferença. A mulher do Michael Andretti, a Sandra, vai conquistando a segunda vitória consecutiva. Michael Andretti ganhou em Portland. Está perto da bandeirada de chegada a 3 voltas em Milwaukee. Scott Brayton, terceiro. Emerson Fittipaldi é o quarto. Raul Boesio, sétimo. Olha o Michael. 2 voltas para o encerramento. Na próxima bandeira branca. O ritmo que o Emerson impôs nesse final de corrida prova que o carro dele também está muito acertado, ajustado, hein? E vai fazendo pontos importantíssimos, hein? O Emerson deve, de acordo com a posição do Al Júnior, o Emerson deve assumir a segunda colocação na classificação geral com esse 4º lugar. Mesmo com a vitória do Michael? Mesmo com a vitória do Michael. Seguramente o Michael não passa o Emerson. O Michael deve ir aí deixa eu fazer as contas aqui. O Michael deve ir a 63 pontos, né? O Emerson tá bem à frente dele. Opa! Parece o Raul, hein? Opa! Na última volta, hein? Com bandeira amarela, recebe a bandeirada o Raul Boesel. Na última volta. Daí o Raul rodou, mas sai inteiro. Na última volta, quase que o Michael, na última curva, se choca com o Raul Boesel. Impressionante. Ganha Michael Andretti o Grande Prêmio de Milwaukee. Bob Reihal o segundo. O Raul mesmo com essa rodada que fica bem classificado porque ele estava na última volta, né? Na última volta. Que coisa impressionante. Na última curva. Vamos ver aí os 3 primeiros. O Scott Brayton, Michael e Bob. No encerramento de Milwaukee. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e retornaremos. Bandeirantes, o canal olímpico. 200 voltas da vitória de Michael Andretti, quando ele quase se choca com Raul Boesel, que rodou na última curva da prova. Silvia. Luciano, mesmo com a vitória de Michael Andretti, Bob Reihal continua em primeiro no campeonato. Ele está com 95 pontos. Em compensação, Emerson Fittipaldi está em segundo com 82. O brasileiro sobe uma pontuação. Em terceiro, Al Unser Jr. com 80 pontos. Em quarto, Michael Andretti com 63. E em quinto, Ed Cheever com 57.
O Silvio, eu gostaria de saber o resultado confirmado da prova, por gentileza. Em primeiro, Michael Andretti. Em segundo, Bobby Rahal. Em terceiro, Scott Brayton. Em quarto, Emerson Fittipaldi. Em quinto, Ed Sheever. Em sexto, Mário Andretti. Em sétimo, Al Unser Jr. Em oitavo, Scott Goodyear. Em nono, Joe Andretti. E em décimo, Raul Boesel. Tá aí, portanto, o Raul Boesel mesmo batendo na última volta, faz o 10º lugar. Ele tinha 26 pontos e na soma pontos. E o importante realmente, Emerson Fittipaldi vai a 82 pontos, Bob vai a 95 e a luta pelo título tá aí embolada, hein? 95, 82, uma excelente pontuação para Emerson Fittipaldi, que teve um início de corrida não um dos mais agradáveis e que consegue chegar lá. Certo, o senhor Elia e o nosso querido Willi Hermann? Sem dúvida nenhuma, Luciano. Só confirmando a pontuação, eu acredito que o Bob tenha 96, porque ele tinha 79, fez um ponto a mais pela pole position, vai a 80, 16 pontos pela segunda colocação, vai a 96. Quer dizer, ele fica a 16 pontos do Emerson Fittipaldi, o que nesta altura do campeonato não significa absoluta... 16 não, fica 14, porque o Emerson tem 82 pontos, quer dizer, 14 pontos nesta altura. Aí está confirmada a pontuação, 96, 82, 80, 63, 57, exatamente o que a Silvia havia dado. E com o Bob Rahal em 96 pontos, 14 à frente do brasileiro, o que não significa, na minha opinião, absolutamente nada, mesmo porque o carro do Emerson mostrou no final da prova que se não fosse o problema inicial, que até agora não confirmado, mas se não fosse aquele problema, com certeza ele estaria disputando a primeira ou a segunda colocações. Fundamental nessa corrida foi observarmos que o motor Cosworth está definitivamente aprovado e confiável. Já não é mais um motor apenas rápido, é um motor rápido, muito rápido e de extrema confiabilidade, porque já vence 2 provas de forma incontestável. No caso, a equipe de Roger Penske vai ter que estudar um pouco melhor o que fazer para tentar eliminar essa vantagem do propulsor Cosworth. Mas o campeonato está muito equilibrado e como o Michael Andretti não andou absolutamente nada no início da temporada, o campeonato ficou muito interessante porque as equipes, no caso tanto o Rahal quanto o Penske, têm a possibilidade de estudar o que podem fazer a tempo de conseguirem chegar ao final do campeonato com a vitória. Muito bem. No próximo domingo, New England para você. Bandeirantes, o canal olímpico.